comigo, meu povo! Tudo bem com vocês? Meu nome é Edneia, eu sou professora de ciências, estamos aqui para mais uma aula do Se Liga na Educação. Quem está aqui comigo agora é o Hermes. Ei, Hermes, tudo bem? Bom, nessa aula nós falaremos sobre nutrientes. O que é isso, né? Como que a gente pensa em alimentação e nutrição? Como que isso interfere na nossa vida, no funcionamento do nosso organismo. Essa aula é dedicada a você, aluno do 8º ano do ensino fundamental. Nós vamos ver então nutrientes e as suas funções. Nessa aula nós vamos trabalhar a habilidade, uma sequência didática de reconhecer a importância da passagem dos nutrientes no nosso corpo. Então, para que a gente se alimenta? Para que existem nutrientes? Como que eles funcionam? Quais são esses nutrientes? Tudo isso nós vamos ver nessa aula de hoje. Então, vem comigo. Nessa aula eu trouxe alguns experimentos, vocês devem estar reparando que aqui nessa mesa temos, então, um material diferente. Então, ao longo da nossa aula nós vamos falar um pouco mais sobre esses experimentos e vocês vão entender como que ocorrem os processos de transformação desses macro e micronutrientes para que eles sejam, então, absorvidos pelo nosso corpo. Na aula passada, nós falamos do sistema digestório, correto? Nós vimos como e qual é a passagem que o alimento faz até chegar à eliminação. Então, ele entra pela boca, passa por todo o tubo digestório e é eliminado através das fezes. O que ocorre? Quais os processos de transformação que ocorrem dentro desse tubo digestório que permite com que nós consigamos utilizar esses nutrientes? Vem comigo então. Você sabe, que nós temos que ingerir nutrientes e o que eles fazem no nosso organismo? Para que a gente come? Por que a gente tem que se alimentar? Não podemos viver só de vento, digamos assim? Não, infelizmente não. Porque o nosso corpo participa, de vários processos. Então, ocorre metabolismo dentro do nosso corpo e devido a esse metabolismo, nós temos sim que nos alimentar. E é bom também, gente? Comer é muito bom. Bom, o que são esses nutrientes? Quando a gente se alimenta, o que é que a gente está comendo? O corpo humano, ele necessita de uma série de substâncias para poder funcionar corretamente. Essas substâncias são os chamados nutrientes. Então, o bom funcionamento do organismo vai depender dos processos celulares. Mas para essa célula funcionar, eu preciso que chegue nutriente até ela. Nutriente esse que vem através da nossa alimentação. Quando a gente começa aqui a comer no processo de mastigação, os nutrientes já começam a ser quebrados. Então, a gente come, por exemplo, um pão e esse pão é quebrado, na nossa boca mesmo já começa o processo de transformação, porque a gente libera a amilase, essa amilase quebra o carboidrato, transforma ele em partículas menores para que ele seja absorvido pelo nosso corpo e utilizado como energia. É a primeira fonte de energia durante a nossa alimentação, é o carboidrato. Então, a digestão é extremamente importante para o bom funcionamento dessas células do nosso corpo, ok? Então, a matéria-prima, digamos, do funcionamento seriam esses nutrientes. E eles vão ser compostos de vários tipos de alimentos. Aliás, os alimentos compõem vários tipos de nutrientes. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma refeição completa, na qual nós temos os vegetais, que são muito importantes, fazem parte, vegetais, frutas, fazem parte aí de cerca de 50% o que deveria ser ingerido ao longo do dia. As proteínas, que compõem mais ou menos 25%, e os carboidratos, grãos, entre si, que são também cerca de 25%. Bom, qual que é a função da nutrição? Para que ela existe? Por que e para que e como ela existe? A ingestão dos alimentos, e a assimilação dos compostos úteis para o nosso organismo é uma das funções da nutrição. Por que a gente tem que se alimentar? A distribuição desse alimento pelo corpo, a eliminação dos resíduos nocivos ao organismo. Então, a gente ingere o alimento. Esse alimento é triturado, ele é quebrado ao longo do processo digestório
quando ele está passando no nosso sistema, no tubo digestório, ele vai ser quebrado e a quebra desses nutrientes vai chegar no intestino e ele vai ser então absorvido pelas microvilosidades que possuem no intestino, absorve esse material, ele cai na corrente sanguínea e da corrente sanguínea ele é levado por todo o corpo para chegar em todas as células, porque a gente se alimenta, tá aqui no sistema digestório, mas a célula que está lá no meu dedão do pé, ela precisa receber nutrição, ela precisa receber toda essa alimentação, toda essa fonte de energia para que ela também funcione. Ok? Assim como aqui as células do meu cabelo, do meu sistema nervoso, que é o sistema que comanda todo outro, e que, por sinal, é o que dita se você está ou não com fome. Bom, e aquilo que a gente não precisa, o corpo também dá o resto, né? Vai ser eliminado. Então, no sistema digestório, absorve-se aquilo que é útil, as excretas são eliminadas, o lixo, né? Do nosso corpo. Abrange a digestão, a respiração, a circulação, o processo de excreção e a coordenação dessa atividade. Nossa, olha o tanto de sistema que está aqui comunicando com a nutrição ou com o sistema digestório. Eu falei da digestão, então sistema digestório. Respiração, por que respiração? Oxigênio que está circulando também no corpo, né? A circulação que vai levar todos os nutrientes, que vai pegar o nutriente aqui no meu intestino e levar por todo o corpo. A excreção vai eliminar tanto nas fezes quanto na urina as excretas da célula, produtos do metabolismo, do funcionamento dessa célula. E a coordenação dessa atividade. Quem coordena tudo? Cérebro. Nosso sistema nervoso central coordena todos os comandos, tudo aquilo que está funcionando no meu corpo é coordenado pelo sistema nervoso central. Até porque, né, uma vez que, infelizmente, quando ocorre morte encefálica, morte cerebral, elimina-se o resto, você não tem volta mais. Os outros órgãos a gente ainda consegue muitas vezes voltar, né? Coração, você tem uma parada cardíaca, você consegue dar um choque, ele volta, mas o cérebro não. Então, o cérebro é quem coordena toda essa comunicação aí entre os sistemas do nosso corpo. Bom, qual que é a importância disso para o organismo? Qual que é a importância da nutrição, da digestão para o nosso organismo? Você sabe me responder essa pergunta? Você já parou algum dia para pensar nisso? Por que a gente tem que se alimentar? Porque é importante para o nosso corpo se alimentar? Vocês já viram como que uma pessoa desnutrida fica? Quais são as consequências de um processo de desnutrição? Então, a importância disso é para todo o organismo. Todo ele pode entrar em falha, em colapso, por causa da falta de nutrientes. Então, é por meio dos processos que ocorrem durante a digestão que nós transformamos os recursos, ou seja, os alimentos, em energia e matéria-prima para o corpo. Portanto, a nutrição, ela está intimamente ligada com a manutenção da homeostase, ou seja, com o equilíbrio do metabolismo que ocorre no seu, no meu, no nosso organismo. Bom, vamos ver agora quais são os principais nutrientes que existem. Eu tenho certeza que vocês já devem ter pensado aí nos carboidratos, nas proteínas, nos lipídios. Tá certíssimo. Se você pensou nisso, pensou de forma extremamente correta. Então, os nutrientes, eu trouxe aqui para vocês uma pirâmide alimentar. Ah, por que ela é dita assim, pirâmide alimentar? Porque nós temos na base dela todos os alimentos que são capazes de fornecer energia para o nosso corpo. Então, nós temos os carboidratos que são quebrados, né, por meio das leguminosas, que possuem a presença de amido em sua constituição. Esses carboidratos vão ser quebrados e são utilizados durante o processo da alimentação para produzir
energia para o corpo. Além dele, nós vamos ter as proteínas. Proteínas, pessoal, são construtores. O que é isso? Eles são utilizados no processo, por exemplo, de crescimento do corpo, crescimento celular. As células somáticas vão desenvolver graças à presença das proteínas. Por isso que é muito importante, quando a gente está querendo crescer, né, aumentar a musculatura, não é muito meu caso, mas tudo bem. A gente vai para academia, a gente ingere muito o quê? Proteína, baixa a quantidade de carboidrato, porque o carboidrato a gente queima ele muito rápido, a absorção dele é rápida, você queima ele rápido, então ele é uma fonte rápida de energia. A proteína não, a proteína ela vai durar mais e ela vai fazer com que você tenha um aumento da massa muscular, da massa corpórea do corpo. Então, proteínas trabalham na parte de construção. E nós temos, né, os alimentos regulatórios também. Os grãos são reguladores e, por fim, os lipídios, que também são fontes de energia para o nosso corpo. Entretanto, esses daqui, ó, é onde está o perigo. Quanto mais lipídio a gente ingere, a gente tem um acúmulo desses nutrientes no nosso corpo e aí você pode sofrer vários processos, né? Por exemplo, o colesterol pode aumentar e aí entupindo veias, você pode ter o aumento do peso corporal de massa, que a gente chama de massa gorda, né? De gordura, o que não é bom para o nosso organismo, mesmo sendo fonte de energia, ele vai ser o último aqui, ó. Tá lá no alto, ele vai ser o último a ser quebrado nessa base todinha. Então, primeiro vem o carboidrato, presente nos vegetais, nas massas. Depois nós temos as proteínas que a gente vai encontrar na carne, carne vermelha, carne branca, no leite, né? Todos os produtos derivados dele, queijo. Nós aqui de Minas, né, amamos esses queijinhos aqui. Então, esses são produtos que são ricos em proteínas e os lipídios presentes, na maioria das vezes, nos óleos, né? Pode ser nas sementes de alguns alimentos, no coco, por exemplo, também tem a presença de lipídio, mas esse lipídio a gente tem que ingeri-lo de forma consciente, ok? Bom, eu trouxe, como eu falei para vocês, alguns alimentos na qual nós vamos observar a presença do amido, ou seja, de carboidrato, ou então das proteínas. Lembrando que nós falamos sobre os macronutrientes, mas também temos os micronutrientes, que são as vitaminas, sais minerais. Esses nutrientes, eles não precisam exatamente ser quebrados, eles já entram no nosso organismo e são absorvidos. Então, nessa aula aqui, nós vamos testar e verificar a presença de amido e de proteínas em alguns alimentos. Eu trouxe aqui para vocês um pouquinho de cenoura, um mamão. Aqui a gente tem a presença de açúcar, mas também um carboidrato. Outro carboidrato que é muito presente nas nossas manhãs, né? Que é o pão. Então, aqui, a presença de amido provavelmente vai ser verificada. E eu trouxe aqui, ó, a clara de ovo. Clara de ovo, pessoal, é rico em proteína e a gente consegue observar a presença dessas proteínas se a gente colocar aqui na presença desse material, um ácido. Vamos testar então? Eu vou utilizar o Lugol para testar a presença do amido nesses alimentos. Então, para isso, eu vou pingar algumas gotinhas do Lugol nesses alimentos. Vamos lá. O Lugol, vocês encontram ele em qualquer farmácia, tá, gente? A gente tem ele como Lugol ou tintura de iodo, que é a mesma coisa. Ele vai reagir com o material e vai apresentar cor amarronzada ou azul. Quanto mais marrom esse material fica, olha só, fecha aqui pra gente, por favor. O material ficou bem
marrom. Esse material aqui, ó, tá assim devido à presença de amido. Então, nós temos muito carboidrato aqui, ó, na cenoura. Vamos ver o mamão, se ele também apresenta essa coloração amarronzada. Olha só. É possível verificar, mas tem uma diferença. Olha só. Olha como que a cenoura ficou muito mais escura. Ou seja, ela tem muito mais carboidrato do que o mamão, ok? Então, a presença do carboidrato a gente consegue encontrar os dois, né, carboidratos nos dois alimentos, mas na cenoura é ainda maior. Agora, vamos ver no pão. Vou pingar aqui, ó, algumas gotas. Já tá ficando assim, extremamente escuro. Olha só a diferença. Então, vou até colocar numa ordem aqui de quantidade de carboidratos que nós temos. O pão, gente, ficou tão marrom, quase preto, digamos, devido à presença do carboidrato. Então, o alimento que mais possui carboidrato aqui, que eu trouxe para exemplificar para vocês, é o pão, seguido da cenoura e depois do mamão. Todos eles possuem. É claro, existem outros materiais e outros nutrientes presentes aqui, mas o que a gente mais encontra nesses materiais são carboidratos. Agora, eu trouxe aqui também a clara do ovo e eu vou colocar um pouco de vinagre nessa clara de ovo, ok? Clara de ovo, como eu falei para vocês, é rica em proteínas. Então, vou virar o vinagre aqui e nós iremos observar a formação. Opa, derramou aqui um pouquinho, mas não tem problema não. Vou misturar um pouco, tá? Para que a gente veja a presença do DNA. Gente, eu adoro isso. Vamos lá. Eu acho que já dá para a gente ver. Percebem que ficou até mais turvo o material? Esse turvo, e aqui a gente tem vários fiozinhos brancos. Esses fiozinhos brancos, não sei se está dando para ver bem a formação desses fiozinhos brancos no material, na clara do ovo. Esses fios aqui, pessoal, são as proteínas. Essas proteínas, por exemplo, se eu jogar o vinagre num ovo cozido, eu não vou ver essa presença desses fios. Por quê? Porque quando a gente cozinha o ovo, ele fica desnaturado. Então, eu não consigo visualizar. Agora, se eu pego na clara de ovo na qual a proteína ainda não está desnaturalizada, eu consigo ver a presença desses fiozinhos, que eu acho incrível. Olha lá. Façam isso em casa, gente, para vocês mostrarem para a família de vocês a presença de proteínas nos ovos. Por isso que muitos personagens, né, o pessoal da educação física, fala para a gente comer bastante ovo quando a gente está malhando, carne branca principalmente, que tem uma quantidade de proteína muito grande, que permite que você aumente a sua massa muscular, aumentando então a sua massa corpórea. Ok? Vamos para algumas observações aqui então. Os alimentos, né, que eu coloquei o iodo ali, ou Lugol, apresentaram que quanto mais amido ele possui, mais ele vai adquirir essa coloração azul violácea ou então marrom escuro bem forte. Como eu mostrei para vocês, o pão foi o que mais apresentou a cor escura, devido, né, ao arranjo molecular do amido, do carboidrato. E na clara de ovo, como eu falei, os fiozinhos brancos são as proteínas e eles são possíveis visualizar devido a uma reação que ocorre por causa do vinagre nesse material. Bom, trouxe aqui uma atividade para a gente poder praticar e ver como que se aplica isso em exercícios.
Os macronutrientes podem ser definidos como sendo a classe de compostos químicos que devem ser consumidos diariamente e em grande quantidade, pois fornecem energia e são componentes fundamentais para o crescimento e manutenção do corpo. Qual deles é obtido em maior abundância em dietas baseadas em vegetais e em produtos de origem animal? Bom, pessoal, para falar de material com origem animal, nós vamos falar então, voltando aqui, de carboidratos, que vem de origem vegetal, e proteínas para origem animal. A gente fica por aqui nessa aula. Na próxima aula a gente vai continuar falando um pouco mais sobre os macro e micronutrientes e como eles são importantes para o nosso corpo. Muito obrigada pela sua participação. Se ficou alguma dúvida, manda aqui pra gente no Tira Dúvidas. Até a próxima. Tchau, tchau.